Passamos, senhores conselheiros, a hora do expediente. Neste momento, quero, só com relação ao projeto de resolução do nosso Código de Ética, com a ausência hoje da nossa presidente e também relatora do projeto, eu gostaria de transferir essa quarta leitura, que seria a última leitura, para a próxima quinta-feira, com a presença da relatora e também do conselheiro Otávio Lessa, que também onde deu algumas sugestões e não está presente nesta sessão. Então, gostaria de ouvir de Vossa Excelência se há alguma objeção com relação a transferirmos para a próxima quinta-feira. Conselheiro Fernando. Conselheiro Anselmo. Senhora presidente, duas coisas. A primeira, como na sessão plenária anterior, peço de Vossa Excelência a reversão de pauta para que eu relate por último, e também... Da leitura, só para a gente transferir. Eu pensei que já era para a manifestação, desculpe. Para a gente antecipar a questão da nossa resolução, do projeto, para transferirmos para a próxima quinta-feira, diante da ausência da presidente. Obrigado, desculpe, nenhum óbice. Pronto, então, conselheiro Rodrigo. Também. Conselheiro Sérgio. Então, ficará para a próxima quinta-feira. Então, está facultado a palavra aos senhores conselheiros. A palavra ao conselheiro Anselmo Brito. Excelência, agora sim, no momento oportuno. Excelência, são dois registros, aliás, um pedido e um registro. O pedido é esse de Vossa Excelência, para que eu relate por último, a inversão da pauta, e o segundo, e o registro, é o seguinte, Excelência. É que no mês de setembro aconteceram algumas mudanças, sobretudo advindas através de portarias interministeriais da Secretaria do Tesouro Nacional e da Secretaria de Orçamento e Finanças, mas que, por ser o órgão, segundo lei própria, pegando uma autorização até contida tanto na Lei 4.320, quanto na própria Lei Complementar 101 de 2000, aquele órgão passou a ser responsável para editar essas mudanças. Foram várias portarias, mas especificamente eu queria me referir à portaria número 764, de 15 de setembro de 2017, que já traz mudanças para o exercício financeiro de 2017, onde ela dispõe, assim, a grosso modo, o seguinte assunto. Dispõe sobre a classificação por natureza da receita orçamentária para aplicação no âmbito dos estados, Distrito Federal e municípios. E, no final, um dos seus dispositivos diz que esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, aplicando seus efeitos a partir do exercício financeiro de 2017 para os estados, Distrito Federal e municípios. Na verdade, Excelência, ela inclui aqui dois códigos de rubrica orçamentária que, até que os municípios utilizem a portaria STN SOF número 5 de 2015, já é para ser utilizada agora em 2017. O código 1.7, os dois iniciais, transferências advindas de emendas parlamentares individuais, e o 2.4, também com o mesmo nome. Já é necessário que isto venha descrito quando da elaboração das peças orçamentárias, da peça orçamentária, por assim dizer. E também, Excelência, a portaria 765, de 15 de setembro de 2017, da mesma data, que dispõe sobre o desdobramento da classificação por natureza de receita orçamentária para aplicação no âmbito dos estados, Distrito Federal e municípios. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, aplicando seus efeitos a partir do exercício financeiro de 2017, no que se refere à elaboração do projeto de lei orçamentária para 2018. Para estados, Distrito Federal e os municípios. E aqui ele tem alguns anexos que traz
as especificações do que lá deve dispor agora. Eu trago especialmente esta segunda, excelência, porque nós, vez por outras, trazemos processos já um tanto ultrapassados no tempo, explicando que aquela lei orçamentária foi elaborada em desconformidade com determinado parâmetro. E agora aqui, nós nos antecipando, esclarecendo aqui, registrando aqui no público e solicitando, inclusive, de Vossa Excelência, a presidência, para que seja feita uma comunicação a todos os gestores, para que atentem quando da elaboração, e acredito que o projeto de lei orçamentária deve estar aí já, se não aprovado em alguns municípios, mas em plena discussão. E isso deve ser observado para que no futuro a gente não fique apenas só no aconselhamento e, de fato, verifiquemos se o que foi feito está consubstanciado na obrigação normatizada segundo o órgão que tem a competência para tal. Tem outras portarias, 766 da mesma data, 767 da mesma data, mas que se refere à entrada, ter a sua eficácia a partir do exercício de 2018. Mas, especificamente, essas duas, 764 e 765, em especial a 765, quando da elaboração da lei orçamentária. Esta comunicação que eu queria fazer, senhora presidente. Muito obrigado. Quero agradecer, senhor conselheiro, a gentileza de trazer para a nosso conhecimento essas portarias e gostaria, se for possível, Vossa Excelência enviasse à presidência cópia dessas portarias. Envio que formalmente fica documentado, é melhor, inclusive, para tomar uma providência. Isso, obrigado, já agradeço desde já. Continua facultada a palavra, senhores conselheiros. Não havendo quem queira fazer uso da mesma, passamos à ordem do dia. Pela ordem para relatar, conselheiro Fernando. Senhora presidente, gostaria de, antes de iniciar minha relatoria, solicitar a retirada de pauta do processo de número 7356, 2014, que foi colocado equivocadamente, porque trata-se de uma diligência, e nós costumamos fazer essa diligência automaticamente pelo gabinete, de forma que não precisa transitar. Depois nós traremos o voto já consolidado. Solicitação atendida do conselheiro Fernando. Senhora presidente, trago para relatar o processo de número 10.201/2013, Unidade de Agência de Modernização de Gestão de Processos, ANGESP, cujo responsável é o senhor Francisco Luiz Beltrão de Azevedo Cavalcante, presidente daquele órgão. O sancionamento se dá, senhora presidente, pelo não envio, no prazo regulamentado, da cópia integral do processo administrativo que deu origem ao primeiro termo aditivo ao contrato com a empresa brasileira de Correios e Telégrafos. Houve defesa nos autos, senhora presidente, mas tanto o nosso entendimento quanto do Ministério Público, a defesa se torna insubsistente, portanto, optamos pela aplicação de multas. Processo terceiro, número 18.755/2013, do município de São Miguel dos Milagres. O sancionado é o senhor Edmilson Manuel da Silva, gestor do Fundo Municipal de Assistência Social daquele município, e a aplicação da multa se dá pelo não envio da primeira remessa de SICAP de 2013. Estes processos e os demais, senhora presidente, para simplificar a nossa relatoria, todos não têm defesa acostada aos autos, portanto, não evoluiu ao Ministério Público. Processo terceiro, número 18.165/2013, do município de São Miguel dos Milagres, o sancionado senhor Adalberto Paiva Versosa Júnior, prefeito à época daquele município. A aplicação da multa se dá pelo não envio da primeira remessa do SICAP 2013. Processo terceiro, número 18.760/2013, do município de Porto de Pedras, mais uma vez, entre outras tantas. O sancionado é o senhor Marcos Eduardo Bianor, gestor do Fundo Municipal de Saúde, e a aplicação da multa se dá pelo não envio da primeira remessa de SICAP 2013.
Processo TC número 18.567, 2013, também do município de Porto de Pedras. O senhor José de Moraes Neto, gestor do Fundo Municipal de Assistência Social. A aplicação da multa se dá pelo não envio da primeira remessa do SICAP 2013. Processo TC de número 5641, de 2013, esse do município de Canapi. O responsável, o senhor Cícero Silvestre Neto, gestor da Câmara Municipal daquele município. A aplicação da multa se dá pelo não envio da quinta remessa de SICAP 2012. Processo TC de número 13.983 de 2013, do município de Pariconha. O sancionado, o senhor Iedo Nunes de Carvalho, gestor à época do Fundo Municipal de Educação. A aplicação da multa pelo não envio da sexta remessa de SICAP 2012. Processo TC de número 265 de 2013, esse do município de Inhapi. Sancionado, senhor Walter Elias da Silva, presidente da Câmara Municipal à época. A aplicação da multa pelo não envio da quarta remessa de SICAP 2012. Processo TC de número 7122 de 2014, do município de Passo de Camaragibe. O responsável, o senhor Marcos Bonfim Alves, gestor da Câmara Municipal daquele município à época. O sancionamento se dá pelo não envio da segunda remessa de SICAP de 2013. Como disse, senhora presidente, excetuando o primeiro processo, todos os demais não houve defesa acostada aos autos e neles nós estamos aplicando a multa no seu patamar mínimo de 100 PFAL. E em sendo aprovado por esta Corte, que o processo tenha sua tramitação regular, regimental, normal, assim como o voto. Com a palavra o Ministério Público. Senhor presidente, senhores conselheiros, senhora conselheira, em relação ao processo 10.201 de 2013, o Ministério Público ofertou parecer escrito nos autos, o parecer 844 de 2014, no qual considerou a defesa apresentada pelo gestor insubsistente, razão pela qual nos manifestamos pela aplicação da multa. Os demais processos relatados, tendo em vista que, apesar de regularmente notificados, os gestores sequer exerceram a faculdade de apresentar defesa, o Ministério Público opina pela aplicação das multas. Em discussão, os processos relatados pelo conselheiro Fernando. Passamos à votação. Conselheiro Rodrigo. Senhora presidente, com relação ao processo 10.201, existe um parecer meu nos autos. Me ajuda aí, doutor? Tem aí. Não, está aqui. Não, tem aqui. Não é do doutor Rodrigo. O parecer é meu mesmo. Ministério É 844 de Bem, Andrade 2014. Pimenta foi quem escreveu Obrigado. Eu parecer. o parecer. Senhora presidente, Rodrigo. eu voto com o relator. Conselheiro substituto Sérgio. Com o relator, senhora presidente. Conselheiro Anselmo. Acompanho o relator, senhor presidente. Aprovados. Senhora presidente, para esta sessão eu não tenho mais processo a relatar. Então, pela ordem, para relatar, o conselheiro Rodrigo. Senhora presidente, senhores conselheiros, senhora conselheira substituta, senhor membro do Ministério Público de Contas, eu trago ao todo 17 processos para relatar, todos eles de aplicação de multa, processos em que não houve defesa por parte do gestor e que eu faço a leitura em lista. São eles o processo TC 11.106/2015, tendo como gestor da Secretaria Municipal de Educação de Água Branca o senhor José Carlos Vieira, pelo não envio da primeira remessa SICAP referente ao ano de 2015. Processo TC 12.307/2015, tendo como gestor do Fundo Municipal de Assistência Social de Água Branca
a senhora Maria Isabel Siqueira Vieira, pelo não envio da segunda remessa do SICAP/2015. Processo TC 11.120/2015, tendo como gestor do Fundo Municipal de Saúde de Canapi o senhor José Vieira de Souza, pelo não envio da primeira remessa SICAP/2015. Processo TC 11.103/2015, tendo como prefeito do município de Maravilha o senhor Carlos Luiz Martins Marques, pelo não envio da primeira remessa SICAP/2015. Processo TC 11.501/2015, tendo como gestor do Fundo Municipal de Educação de Maravilha o senhor James Luite Santana dos Santos, pelo não envio da primeira remessa do SICAP do ano de 2015. Processo TC 14.168/2015, tendo como gestora do Fundo Municipal de Assistência Social de Maravilha a senhora Maria Madalena Brandão Alcântara Marques, pelo não envio da quarta remessa do SICAP do ano de 2015. Processo TC 11.110/2015, tendo como presidente da Câmara Municipal de Olho d'Água do Casado o senhor José Raimundo Gomes, pelo não envio da primeira remessa do SICAP do ano de 2015. Processo TC 4342/2015, tendo como gestor do Fundo Municipal de Assistência Própria de Pilar o senhor Josivaldo Santos de Melo, pelo não envio da sexta remessa do SICAP do ano de 2014. Processo TC 7478/2016, tendo como prefeito do município de Pariconha o senhor Fabiano Ribeiro de Santana, pelo não envio da primeira remessa do SICAP do ano de 2016. Processo TC 7535/2016, tendo como gestora da Secretaria Municipal de Educação de Pariconha a senhora Ieda Nunes de Carvalho, pelo não envio da primeira remessa do SICAP do ano de 2016. Processo TC 11.519/2015, tendo como gestor do Fundo Municipal de Saúde de Poço das Trincheiras a senhora Adione Pereira de Lira, pelo não envio da primeira remessa do SICAP referente ao ano de 2015. Processo TC 7479/2016, tendo como prefeito do município de Poço das Trincheiras o senhor José Gildo Rodrigues da Silva, pelo não envio da primeira remessa do SICAP do ano de 2016. Processo 11.113/2015, tendo como gestora do Fundo Municipal de Educação de Santana do Ipanema a senhora Renalda Martins da Silva, pelo não envio da primeira remessa do SICAP do ano de 2015. Processo TC 11.515/2015, tendo como gestora do Fundo Municipal de Assistência Social de Santana do Ipanema a senhora Nilma Araújo de França Fontes, pelo não envio da primeira remessa do SICAP do ano de 2015. Processo TC 11.516/2015, tendo como gestora do Fundo Municipal de Saúde de Santana do Ipanema a senhora Petrúcia Maria de Matos, pelo não envio da primeira remessa do SICAP do ano de 2015. Processo TC 13.383/2016, tendo como gestora do Fundo Municipal de Assistência Social de Santana do Ipanema a senhora Renalda Martins da Silva, pelo não envio da primeira remessa do SICAP referente ao ano de 2016. Processo 7767/2015, tendo como prefeito do município de Santa Luzia do Norte o senhor João Pereira da Silva, pelo não envio da quarta remessa do SICAP referente ao ano de 2016. Em todos os processos não houve manifestação de defesa por parte do gestor, o processo não evoluiu
ao Ministério Público de Contas, na forma da resolução número 10/2011, e voto no sentido de aplicar multa no valor de 100 UPFAUs, com fundamento no artigo 45 e 48, inciso 3º da Lei 5.604/94, e nos artigos 203 e 206 do Regimento Interno do Tribunal de Contas de Alagoas. Voto também no sentido de cientificar do inteiro teor desta decisão, para que efetuem o pagamento da multa que lhe foi imposta por este tribunal, a crédito do Fundo Especial de Desenvolvimento das Ações do Tribunal de Contas, em consonância com o artigo 2º, inciso 4º da Lei 6.350/2003. Voto no sentido de alertar de que o não pagamento poderá ensejar o ajuizamento de ação de execução e de cientificar a direção do FUNCONTAS para o cumprimento desta deliberação. É como voto, Excelência. Essa pauta de Vossa Excelência foi transferida, migrou para o dia de hoje, né? Da semana Exato, passada. e são processos referentes à pauta do dia 12, Dia 12 que em transferiu virtude da não realização da sessão plenária ficaram transferidos, para dia 21. 21 dia 18, perdão, ficaram transferidos para a pauta do dia de hoje. A última quinta-feira, foi isso do conselheiro, que não houve sessão. Exato, Conselheiro. presidente, exato. Isso, então foi a pauta do dia 21, Dia migrou 21, para... perdão, exato. Ok, muito obrigada. Com a palavra, o Ministério Público. Tendo em vista que em todos os processos foram relatados, apesar de regularmente notificados, os gestores responsáveis sequer exerceram a faculdade de apresentar defesa, o Ministério Público opina pela aplicação das multas. Em discussão, passamos à votação. Conselheiro substituto Sérgio. Com o relator, senhora presidente. Conselheiro Fernando Toledo. Qual é o relator, senhora presidente? Conselheiro Anselmo Brito. Acompanho o relator, senhora presidente. Aprovados. Com a palavra, o conselheiro Rodrigo. Senhora presidente, não há mais pauta para o dia de hoje. Então, pela ordem, para relatar, o conselheiro substituto, doutor Sérgio. Senhora presidente, eu não tenho processo pautado para essa sessão. Então, pela ordem, conselheiro Anselmo, para relatar. Senhora presidente, senhora conselheira, senhores conselheiros, ilustre membro do Ministério Público, que oficia junto à Corte de Contas, excelências, eu tenho o processo 15 de 2013, um contrato, processo, desculpa, que trata da verificação da legalidade de atos de gestão que culminaram na celebração que eu já pediria uma assessoria, que na ementa está faltando. Se eu estou registrando o contrato e termo aditivo, na ementa só tem primeiro termo aditivo. Culminado na celebração do contrato 357 de 2012 e do primeiro termo aditivo decorrente na licitação de tomada de preço número 2 de 2012, gerando processo administrativo 13 de 2012, entre o município de Taquarã, evidentemente através do seu gestor à época, e a empresa MCG Construções e Serviços Limitada, EPP, apresentada aqui pelo seu sócio proprietário. O objeto do respectivo ajuste foi a execução de obras e serviços de reforma de 3 praças da municipalidade, no valor global de cerca de R$ 403 mil, consoante as cláusulas 2ª e 3ª do instrumento. O extrato da súmula contratual foi publicado no dia 15 de junho de 2012. Quanto ao primeiro termo aditivo, datado de 28 de junho, o objeto for a adequação da planilha contratual
Desculpe, Excelência. Quanto ao primeiro termo aditivo, datado de 28 de junho de 2012, o objeto fora a adequação da planilha contratual com decréscimo de serviços, adequação de preços unitários, incremento de serviços novos, correspondendo, eu acho que, para mim, a minha memória, eu acho que é a primeira vez, então, para mim é inédito eu relatar uma situação dessa. Correspondendo a decréscimo no valor de 65,10 passando o contrato a ter o valor de R$ 140.543, ou seja, de 403 baixou para 140. O processo entrou na Corte em 2 de janeiro de 2013, desobedecendo o calendário da Resolução Normativa 2 de 2003. Foi encaminhado à extinta sessão de contratos e convênios, que apontou, nas suas palavras, a ausência da comprovação do prévio empenho, bem como a nota de reserva que representa o registro de evento vinculante à dotação orçamentária com um FII ao qual se destina. É o que tem lá posto. Parece assim, eu também achei meio ambígua, mas é o que está lá posto. Na sequência, os autos seguiram a engenharia, que prestou informações aos autos, manifestando-se pela regularidade dos procedimentos técnicos apresentados nos autos. O Ministério Público, através do despacho 602 de 2015, sugeriu a realização de diligências junto à Caixa Econômica Federal para solicitar cópia do processo relativo, inclusive porque a Caixa Econômica fiscalizava e financiou, a Prefeitura para as respectivas notas de empenho, notas fiscais, faturas, assim como a certificação e atesto da execução dos serviços, recibos e ordem de pagamento em relação a todo o período do contrato. Também providências necessárias em caso de eventual irregularidade verificada, a solicitação de esclarecimentos por parte do gestor e prestados estes, novo envio à diretoria técnica da Corte de Contas, evidentemente assim a engenharia, e por fim, retornando os autos ao Ministério Público para que se manifeste por derradeiro. Excelências, assim como eu verifico que a integralidade, a completude dos instrumentos contratuais, na verdade, os procedimentos administrativos, são essenciais para que o tribunal possa fazer uma análise em base sólida, eu entendo que assiste razão a que se cite o gestor para que, na forma de como solicitado, ele apresente as suas justificativas e ou remeta a documentação inerente aos ajustes. Cientificando também o atual gestor do município, que ainda tendo essas informações, essa documentação, no mesmo prazo de 15 dias, encaminhe para este Tribunal de Contas, assim como cientificar a Caixa Econômica Federal, dando-lhe inteiro conhecimento desta decisão, para que encaminhe a cópia dos processos aqui citados. Subestar o processo no caminho do relator para outras medidas, inclusive para eventual pedido de vistas da publicidade, a presente decisão para todos os seus efeitos legais. É como voto, senhora presidente. Com a palavra o Ministério Público, doutor Enio. Senhor presidente, o Ministério Público exarou o despacho nos autos, o despacho 702/2015, o qual foi acolhido pelo relator, sendo necessária a realização das diligências, ora trazidas a plenário, e que, ao final, o processo retorne ao Ministério Público para a elaboração do parecer final de mérito. Em discussão, processo relatado pelo conselheiro Anselmo. Passamos à votação. Conselheiro Fernando. Conselheiro Rodrigo. Com o relator, presidente. Conselheiro Sérgio. Com o relator, senhor presidente. Aprovado. Excelência, de forma bem semelhante do anterior, é também solicitação de esclarecimentos e de documentos. Está feita no processo 11.451 de 2013, na verificação da legalidade de atos de gestão que acabaram
na celebração do contrato 123A de 2013, programa presencial 3 de 2013, do município de Água Branca, com a empresa WA Comércio Limitada, PP, cujo objeto era a contratação de empresa especializada no fornecimento de gêneros alimentícios destinados aos programas das Secretarias de Educação e Assistência Social do município de Água Branca, em Alagoas, no valor de cerca de R$ 651 mil, referente ao lote 1, R$ 370.111, e ao lote 2, no valor de R$ 280.860, consoante, desculpem, as cláusulas 6ª e 7ª do instrumento, com o extrato contratual publicado em 31 de julho de 2013. O Ministério Público, através do parecer 602 de 2017, verificando alguns vícios na instituição processual, em relação de se ter limitado o encaminhamento apenas da fase externa da licitação, sugerira a realização de diligências, intimando o gestor responsável para que juntos aqui a cópia integral do processo administrativo. Da mesma forma que a anterior, tendo em vista a necessidade de termos a documentação em regra, em sua completude, para que possamos fazer uma análise aí sem outros prejuízos. Eu entendo que, apesar do prazo aqui, que se deva citar a gestora para que ela encaminhe o que foi solicitado, ou apresente as suas manifestações para o não encaminhamento, ou ainda outras manifestações que entenda ser relevantes. Também cientificando o atual gestor para que, no mesmo prazo, 15 dias, entenda a documentação e encaminhe ao Tribunal de Contas sobre o presente processo, quando do seu retorno ao gabinete do relator, para outras medidas necessárias e dar publicidade, excelência, à presente decisão. Com a palavra o Ministério Público. Do mesmo modo, o Ministério Público opina pela necessidade de realização de diligências na forma como trazida a plenário pelo conselheiro relator. Em discussão, passamos à votação. Conselheiro Fernando. Vai, relator. Conselheiro Rodrigo. Com o relator, presidente. Conselheiro Sérgio. Com o relator, senhora presidente. Aprovado. Excelência, está faltando apenas um processo em que eu pedi para incluir um único item, que era a junção a outro processo. Tira de pauta porque não é da relatoria. Nossa. Aproveitando enquanto o processo está vindo correto, excelência, eu quero solicitar a retirada de pauta do processo 10.535 de 2011, tendo em vista que a relatoria a nós não pertence e será encaminhada ao relator competente. O processo 10.535 de 2011. Atendida a solicitação do conselheiro Anselmo. Excelência, tenho o processo 13.259 de 2017, esse processo, excelência, trata de manifestação formulada pela senhora Lucília Regia Albuquerque Toledo, gestora do município de Cajueiro, exercício financeiro de 2015, em decorrência de representação promovida pelo Ministério Público Especial, que atua junto a esta Corte de Contas, TC 1475 de 2015, é o processo originário, ao tomar conhecimento de suposta irregularidade na contratação direta, fundada na exigibilidade prevista pelo artigo 25 da Lei nº 8666 de 93, com o objetivo de intentar a execução provisória por quantia certa em face da União, referente a valores devidos à municipalidade a título de verbas do Fundef. Em decisão simples monocrática,
o Tribunal 45 de 2015, publicada no Diário Oficial em 23 de dezembro de 2015, fora deferida a medida cautelar requestada pelo Ministério Público de Contas a fim de resguardar o patrimônio do município de Cajueiro, determinando que a então gestora se abstivesse de realizar pagamentos e suspendesse a execução do contrato de prestação de serviços advocatícios firmado para a execução de sentença judicial de correção de cálculos e repasses das referidas verbas, as do Fundef. Em 24 de janeiro de 2017, o escritório denunciante comunica a esta Igreja Corte de Contas que a gestora, além de dar continuidade ao pacto celebrado com o escritório representado, em total desrespeito à decisão desta Corte de Contas, ainda por um órgão monocrático individual deste tribunal, firmou o termo aditivo, publicado no Diário Oficial, edição de 27 de dezembro de 2016. Em virtude das informações veiculadas no petitório, o relator encaminhou o ofício 52 de 2017, datado de 31 de janeiro, ao atual gestor do município, 31 de janeiro de 2017, ao atual gestor do município, solicitando a remessa da cópia integral do processo administrativo que teria culminado na celebração do referido termo aditivo. Ato seguinte, por meio de decisão simples publicada no Diário Oficial em 5 de abril de 2017, o Pleno desta Corte de Contas decidiu citar a gestora para que, obrigatoriamente, apresentasse a remessa e na frente vai ficar claro por que eu solicitei a comprovação da remessa do inteiro teor do processo administrativo que culminou no termo aditivo ao contrato firmado com o escritório Castro e Dantas Advogados, que teve seu extrato publicado no Diário Oficial na edição de 27 de dezembro de 2016, ainda sob sua gestão. Na oportunidade, a solicitante requereu vista dos autos fora do gabinete ou a cópia dos autos para que pudesse colher elementos para a elaboração de sua defesa, o qual fora concedida em 9 de agosto de 2017. Em sequência, atravessou petição solicitando dilação de prazo por mais 15 dias para a apresentação da resposta a fim de que se efetivasse o seu amplo direito de defesa, levando assim à Corte o seu potencial interesse em atender à decisão proferida. Desta forma, o Pleno do Tribunal de Contas deliberou mais uma vez pelo deferimento do pleito, concedendo à requerente, gestora do município de Cajueiro, exercício aqui 2016, 15/16, novo prazo de 15 dias. Ocorre que, em manifestação protocolada em 8 de setembro deste ano, a ex-gestora alegou o fato de não mais estar à frente do Executivo Municipal, destacando que, em suas palavras, a guarda dos documentos oficiais da municipalidade, a teor do processo administrativo em apreço, não fica com o gestor que deixou o cargo, mas sim nos arquivos da própria municipalidade. Requereu, de acordo com o exposto, o encaminhamento de ofício ao atual prefeito do município de Cajueiro, requisitando cópia do processo administrativo que teria dado ensejo ao termo aditivo impugnado e, após a juntada deste processo administrativo, requer-se aqui é como em suas palavras, requer-se a renovação do prazo para a oferta de defesa, pois o exercício desta tarefa não é possível sem acesso ao inteiro teor desse processo administrativo municipal. Fecham-se as aspas. Excelência, nesta toada, para nós, incongruente é a situação evidenciada nos autos, quando a ex-gestora, após pedido de vistas e prorrogação de prazo, não apresentou em sua resposta elementos concretos para justificar o não envio do termo aditivo que fora firmado. Assim, assinado na sua gestão, não atendendo, portanto, a decisão prolatada em 23 de março de 2017. Mas isso, para mim, não se revela o mais grave, com relação ao envio da documentação solicitada. É preciso insistir no fato de que, em que pese a ex-gestora não será responsável pela guarda
de toda a Câmara de Documentação da Prefeitura, nem poderia ser, evidentemente, nela incluídos os relativos à sua gestão, estes deveriam, após a assinatura do contrato, ter sido enviados até 30 dias após o encerramento do mês. Entretanto, não foram. Ou seja, a obrigação de envio, em momento algum, foi do gestor atual, mas era da própria gestora à época. Inclusive, tendo a publicação, como vamos ver mais na frente, do seu estado contratual, feito muito na frente, em respeito ao próprio prazo posto na lei, no Estatuto Estatório Nacional. No entanto, a documentação e comentários só foram enviados a esta Corte de Contas pelo atual gestor após ser solicitado através do ofício 52 de 2017, gerando o processo 2472 de 2017, em descumprimento, portanto, ao que dispõe um calendário de gestores públicos aprovado pela Resolução Normativa número 2 de 2003, calendário das obrigações dos gestores públicos, o que, por si só, caracteriza conduta a ser sancionada com multa pecuniária. Oportuno se torna a dizer que o referido ajuste ele foi assinado em 23 de setembro de 2016. Olha, há um só tempo. Tinha decisão anterior, de 2015, nossa, em que pedia, ou em que foi lavado nos seguintes termos, que não se fizesse mais nenhum pagamento e que ela suspendesse a execução do contrato. Ela suspendesse. Ela não só não seguiu a decisão tomada, como fez pior. Em 23 de setembro, ela aditivou o contrato. Posterior, a decisão, evidentemente, 45 de 2015, que deferia cautelarmente a indisponibilidade dos valores correspondentes aos honorários advocatícios contratualmente ajustados, determinando ainda que a gestora se abstivesse de realizar o referido pagamento e suspendesse a execução do contrato de prestação de serviços respectivo até o encaminhamento e a análise por esta Corte de Contas. Além disso, o extrato de termo aditivo celebrado entre o município de Cajueiro e a empresa Castro e Dantas Advogados só foi publicado em 27 de dezembro de 2016, ou seja, assinou em 23 de setembro e publicou o extrato em 27 de dezembro, desobedecendo ao que dispõe o artigo 61, parágrafo único da Lei 8.666 de 93, o qual prevê que a publicação resumida do instrumento de contrato ou de seus aditamentos na imprensa oficial, que é condição indispensável para a sua eficácia, será evidenciada pela administração até o 5º dia útil do mês seguinte ao da assinatura, para ocorrer no prazo de 20 dias daquela data, qualquer que seja o seu valor, ainda que sem ônus. Bem como o artigo 38, inciso 2º, parágrafo 2º, da Lei Estadual 5.604 de 94, e o artigo 58 da Resolução número 3 de 2001, fato sujeito também a sancionamento pela Corte de Contas, na forma disposta também em sua lei orgânica. Excelências, sendo assim, eu trago meu voto no seguinte sentido: aplicar multa de 100 UPFAUs pelo não envio do procedimento administrativo referente ao termo aditivo anteexposto, 100 UPFAUs pelo descumprimento de norma legal em razão da publicação do extrato do termo aditivo do contrato em desrespeito ao Estatuto Licitatório Nacional, e ainda aplicação de 100 UPFAUs, não em razão de descumprimento de diligência, mas em razão de descumprimento de determinação do tribunal na forma do artigo 48, parágrafo 1º de nossa lei orgânica e demais desdobramentos no regimento interno e na ação normativa 1 de 2003. Sendo assim,
com relação a esses sancionamentos, para que também cientificá-la que do seu recolhimento, após o trânsito julgado, no prazo de 15 dias, ao crédito do FUNCONTAS. Alertar a gestora que o não pagamento ensejará o encaminhamento do instrumento executivo, a PGE, para a competente ação, remeter o presente processo à direção do FUNCONTAS, para que, conforme a sua competência, em autos apartados, proceda-se todos os encaminhamentos previstos nesses 3 itens de funcionamento, informando, assim que é instaurado, o respectivo número dos autos. Remeter cópia do processo administrativo que deu ensejo ao termo aditivo celebrado entre o município de Cajueiro e o escritório supracitado, a senhora Lucila Regia Albuquerque Toledo, para que, no prazo de 15 dias, contados a notificação, manifeste-se a respeito. E oficial, tal prefeito de Cajueiro, no seguinte sentido, como ele já foi citado via os autos também, para que tome ciência da presente decisão. Realizar por meio do gabinete todos os encaminhamentos apontados, dando-lhe ciência, com exceção daqueles que são de competência do FUNCONTAS fazê-lo, até para que seja instaurado todo o processo de aplicação, de eventual defesa, dentro do prazo que a legislação pede. Anexar o presente processo ao processo 14.175 de 2015, que é o processo mãe, evoluir o presente processo para o cumprimento dos dispositivos acima ao gabinete do relator, para outras providências, e da publicidade da presente decisão para que se revista seus efeitos legais. Senhora Presidente, esse é o meu voto. Com a palavra o Ministério Público. Senhor conselheiro relator, só um esclarecimento. Vossa Excelência está trazendo a plenário a aplicação de 3 multas à ex-gestora. Ela foi no processo cientificada para que apresentasse defesa com relação a essas multas que estão sendo aplicadas? Ela foi... Porque... Quando do envio do ofício, no ofício trazia esta manifestação que, tendo em vista o patente descumprimento de ordem do tribunal e a questão também de não ter enviado ela, como deveria ter enviado o procedimento para cá, a falta de manifestação a respeito poderia ocasionar essa situação, que de fato veio acontecer. Agora, a aplicação da multa tem aqueles parâmetros da abertura dos processos do FUNCONTAS, até para que possa justificar, de alguma forma, que não fez em função de algo. É nesse sentido, é por isso, da mesma forma que da aplicação nos outros procedimentos, evidentemente aqui resguardando a opinião contrária, quanto à questão de se processo de prestação de contas ou não, mas que o FUNCONTAS, em autos apartados, proceda à cientificação para a defesa, e aí sim, todo o encaminhamento, inclusive os autos do Ministério Público para manifestação. Os 3. Então, com relação a esses 3 processos, então, com relação a essas 3 multas que Vossa Excelência está trazendo a plenário, então a gestora vai ser notificada para que apresente a defesa e apresentando aí sim os autos. Então ainda não é, vamos dizer, a multa não é definitiva ainda. Os outros dispositivos de cumprimento normais. Então, tudo bem. Nesse caso, então, é isso que a opinião do Ministério Público é no sentido de que a gestora seja cientificada, né, dos 3 fatos pelo qual está sendo apenada, para que, querendo, apresente defesa e, em caso de haver apresentação de defesa, que os autos sejam encaminhados ao Ministério Público para manifestação. Caso a gestora não apresente a defesa, os autos devem ser trazidos a plenário para a confirmação da multa. Em discussão, processo relatado pelo conselheiro Anselmo. Excelência, eu só diria que eu fiz algumas adequações quando da leitura e pedi para fazer a adequação na escrita. Assim que fizer, o processo vai às suas mãos. Só informação. Vamos à discussão. Continua a discussão. Passamos à votação. Conselheiro Fernando. Pedido de votar nesse processo, senhor presidente. Conselheiro Rodrigo. Com o relator, presidente.
Conselheiro Sérgio. Senhora presidente, eu me manifesto acompanhando o entendimento do Ministério Público de Contas, que para a aplicação dessas multas precisa haver o necessário devido processo legal e conceder à gestora a oportunidade de manifestação para justificar as alegações e trazer as alegações de defesa com relação à possível aplicação dessas multas. Então, eu entendo que somente após o processo instaurado pelo FUNCONTAS e com a defesa do responsável é que poderia sim ser aplicada a multa. Então, acompanho o Ministério Público, fico no sentido da aplicação da multa, então eu não acompanho o relator. No mais... Mas foi colocado já pelo conselheiro. O procedimento vai ser feito pelo FUNCONTAS. É para instaurar com base nessa decisão. Aí você dado o contraditório para se manifestar do porquê, mesmo já tendo sido anteriormente avisado a respeito dessa situação. Em nenhum momento ela foi pega de surpresa. Já está sendo multada, seria o caso de recurso, né? Exatamente. Tem prazo, tudo normal. Para recorrer, não é isso? Depois de tanto é que a notificação não somos nós que vamos fazer. A defesa tem que ser prévia à tem que ser aplicação. prévia da aplicação da multa. Mas não somos nós que vamos notificar. É o FUNCONTAS que vai fazê-lo. Procedimento normal dele. Isso. Pelo que eu entendi, na verdade, então, o conselheiro relator, Vossa Excelência está capturando 3 fatos, Na três verdade, eventuais irregularidades e está encaminhando para que o processo Na seja verdade, iniciado. eu posso até, para ficar mais claro, mudar o termo, o verbo. Instalação de procedimento para aplicação, de multa. Vou fazer essa adequação. Porque a aplicação não está sendo Isso imediata. parece que foi feito também outros processos. Foi, acho que na sessão passada, No inclusive, a processo gente de discussão. Não tem problema algum. Fica mais fácil. Exatamente. Porque o julgar fica parecendo que já transcorreu, que eu já multei e que agora só cabe aquele prazo da defesa nestes autos. Não tem problema algum. Fica até mais didático. Rodrigo? Doutor Sérgio. Então, senhora presidente, que fique claro, assim, eu penso que a aplicação da multa só após a manifestação, a concessão da oportunidade de manifestação do responsável. Aqui no caso de aplicar a multa, instalação de procedimento tendente à aplicação de multa. Os 3. Então vai ficar assim, Excelência, o termo é instaurar, procedimento tendente à aplicação de sanção, aí conforme aqui eu li a capitulação das leis, tá? Okay, é isso, senhores. Então, aprovado já com as sugestões do Ministério Público, do conselheiro Sérgio, para a mudança do voto do conselheiro relator. Então, aprovado. Excelência, sendo assim, eu não tenho mais pauta para hoje. Então, encerramos a nossa pauta de hoje, passamos às explicações pessoais, está facultado a palavra aos senhores conselheiros, membros do Ministério Público. Não havendo quem queira fazer uso da palavra, em nome de Deus, declaro encerrada a presente sessão, enquanto se convoco para a próxima sessão, na quinta-feira, no horário regimental.